podemos retomar. O legal foi que o link, nós não perdemos o link. Eu tive que reiniciar tudo e não perdemos o link. Coisas que acontecem. Se acontecer de novo, por favor, fiquem por aí, tá bom? Nós não vamos sair daqui até a gente terminar, não. Pelo menos até 5 horas, não, tá? Então a gente entendeu aí por que estava errada o item 7. Explicamos o motivo do erro do item 7, foi a última onde paramos aqui. Vamos para o item 8º. A educação na Constituição, item 8º. Já estamos de volta, tá? Segundo disposição constitucional vigente, referente ao artigo 210, podemos afirmar que serão fixados conteúdos mínimos para a educação básica, de maneira a assegurar uma formação básica comum e respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. Você encontra isso lá na Constituição Federal? Você lembra de ter estudado isso? Você tem familiaridade, intimidade com essa norma? Vamos lá. Certo ou errado para o item 8, que a gente está julgando? Sim, sim. Vocês lembram de ter estudado? Certo ou errado, então? Já começamos a nos posicionar. Certo. Muito bem. Vamos lá? Segundo disposição constitucional vigente, o que está escrito na Constituição. Podemos afirmar que serão fixados conteúdos mínimos para a educação. Eles são fixados para o ensino fundamental. Não sei até que eu botei uma remissão aqui. Botei. Olha lá. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental. O artigo 210 da Constituição trará regras para o ensino fundamental e não para a educação básica. Então é importante que você tenha essa percepção. As regras aqui são para o ensino fundamental e não para a educação básica. Bem, o pessoal está me dizendo que está travando novamente, é isso? Ediane disse que travou. Vanusa disse que travou. Estamos travando, como é que estamos? Vamos ver aqui como é que está ficando. Parece que eu estou dando umas travadas sim. Estou vendo aqui no meu retorno. Mas pelo menos vocês estão me ouvindo, mesmo com o vídeo travando? Já voltou. Tá ótimo. Perfeito. São as dificuldades de uma live desse tamanho, não é isso? Vamos continuar. Então, como eu estava dizendo, as regras... Vou voltar para a questão. Questão 8. A questão de número 8 está errada. Por que a questão de número 8 está errada? Porque ela fala que serão fixados conteúdos... Errado por quê? Porque os conteúdos mínimos não são fixados para a educação básica, e sim para o ensino fundamental, tá? E como conteúdos mínimos para o ensino fundamental, todo o artigo 210 trará regras para o ensino fundamental e não para a educação básica. Poxa, travou de novo. Eu estou vendo aqui que travou de novo. Vamos ter paciência. Vai que melhora. Muito bem. Travando, 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 travando. Travou. Será que já voltamos? Travou de novo, travou, sim, está travando. Poxa. Poxa. Tem 82 pessoas no chat. Voltou. Voltou, travou, destravou, voltou. Oh, meu pai. Vamos tentar de novo? Beleza, vamos lá. Então, no 210, vamos ver se agora vai, tá? No 210 da Constituição Federal, está escrito que serão fixados, olha aqui na remissão, conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Então, o que você tem que entender? É que esses conteúdos mínimos, eles não são para a educação básica, não. Eles são para o ensino fundamental. Isso é importante, tá? Deixa eu só fazer uma melhoria aqui no meu retorno.
Só um segundinho, pessoal. Vamos lá. Rapidinho. Porque eu acho que agora vai melhorar para mim aqui. Eu espero. Só mais um instantinho. Para eu poder me aprimorar aqui. Imagino que vocês estejam me vendo. É só para eu poder ajustar o meu retorno aqui. Para eu poder ler as mensagens de vocês. Muito bem. Parece que realmente já voltou ao normal. Tudo ok. Vou voltar para a questão de número 8, tá bom? Agora o meu retorno já está aparecendo aqui direitinho. Vamos continuar. Questão de número 8. O item está errado. Por quê? Por causa da terminologia educação básica. O artigo 210 da Constituição não traz regras para a educação básica. Ele traz regras para o ensino fundamental. Então, se eu for até o artigo 210, que eu coloquei aqui na sequência, lá está escrito que serão fixados conteúdos mínimos de fato, mas para o ensino fundamental e não para a educação básica. Isso não tem na Constituição. Tá? De maneira a assegurar uma formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Por isso o item está errado. Os conteúdos mínimos são para o ensino fundamental e não para a educação básica. Bem, dito isso, vamos para o item de número 9. Veja lá, são 25 itens, tá? Para a educação na Constituição são 25 itens. 9, na tela. Segundo o artigo 210 da Constituição Federal, o ensino religioso de matrícula facultativa por parte dos alunos constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas. Olha lá, ensino religioso de matrícula facultativa, a matrícula para assistir a aula é facultativa, por parte dos alunos, constitui uma disciplina que vai ser dada nos horários normais das escolas públicas. Certo ou errado? Vamos lá. Nove certo, 9 errado. Vamos lá, continuando. Edjane já respondeu. Cleidiane já respondeu. André já respondeu. Eliana Bertucci. Legal. 9. Errado. Cássia Ângela. Oi, Cássia. Errado. Fabiano, errado. Edjane, ops, errada. Professor, já está errado. Falta o ensino fundamental. Muito bom, muito bem visto. Vamos lá. O ensino religioso, de fato, ele é de matrícula facultativa. De fato, ele constitui disciplina dos horários normais das aulas, mas não das escolas públicas, tá? E sim das escolas públicas de ensino fundamental. Ele é uma disciplina, o ensino religioso, de oferecimento obrigatório por parte do poder público, mas não em todas as escolas públicas, e sim somente nas escolas públicas de ensino fundamental. Do jeito que está escrito ali na questão, as escolas públicas de educação infantil e as de ensino médio também serão obrigadas a oferecer o ensino religioso. Quando a norma, olha aqui a norma, artigo 210, parágrafo 1º, diz que o ensino religioso de matrícula facultativa, o oferecimento é obrigatório, mas a matrícula é facultativa por parte do aluno, constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas. Veja lá a restrição de ensino fundamental. Se eu disser que o item anterior é verdadeiro, olha lá, escolas públicas. Eu vou obrigar as escolas públicas de educação infantil e de ensino médio também a oferecerem, com base na Constituição, elas não são obrigadas a oferecer. Só quem é obrigado a oferecer é a escola pública
de ensino fundamental. Então eu acabei abrangendo outras etapas, oferecendo o ensino religioso quando elas não são obrigadas por norma constitucional. Perfeito? Item 10. Item 10. Vamos ver aí rapidinho, vamos julgar comigo. Um minutinho. Que bom que voltou ao normal a transmissão. Estava triste. Estou preparado para ir até meia-noite aqui hoje. Cheguei nem na metade das questões. Me engasguei. Segundo a atual Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 210, parágrafo 2º, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, salvo nas comunidades indígenas, onde o respeito à sua matriz linguística e cultural deverão ser preservados, adotando-se prioritariamente a língua materna. Certo ou errado, gente? Marinalva já se posicionou, Fabiano já se posicionou, Cássia Ângela já se posicionou, Vanusa. Continuando, meu povo. Tem 83 na sala. Tem um pessoal que saiu para almoçar e voltou. Nem faz ideia que a gente caiu. Mais alguém? Errado. Suzy está dizendo que está errado. Ivone, Eliana. Vamos lá. Bem, o item referente ao 210, parágrafo 2º, da forma que está posta aqui, está errada. Erradíssimo o item. Por quê? Porque ele coloca aqui salvo nas comunidades indígenas. Gente, o ensino fundamental na comunidade indígena também, olha aí, ó, também, tá bem grande. Tá negrito, tá sublinhado e eu ainda aumentei a fonte. Também utiliza a língua materna, mas a língua principal é a língua portuguesa. A língua materna é um também. Veja lá, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa em todas as instituições de ensino. Isso vale para todas, inclusive para a escola na comunidade indígena. Sendo que para a escola na comunidade indígena é assegurada a comunidade indígena também, isso é, além da língua portuguesa, a língua materna e processos próprios de aprendizagem. Então o idioma que deve ser utilizado numa comunidade indígena, em uma escola indígena, é a língua portuguesa no ensino fundamental. Acessoriamente, subsidiariamente, também utilizaremos a língua materna. Mas, Hammurabi, será que eles dão conta? Gente, o grande problema é que quando você olha para o indígena, você olha para aquele indígena e vê ali a figura do silvícola, aquele indivíduo que vive no mato, que anda pelado, com arco e flecha, caçando na natureza. Tem esse? Desculpa, tem o silvícola, mas em regra, a maioria dos nossos indígenas não são mais silvícolas. O elo que os une à nossa sociedade já é tão forte que eles deixaram a grande maioria que existe de ser silvícola. Eles falam muito bem a nossa língua e entendem muito bem a nossa matriz cultural. Por isso que nas comunidades indígenas, o idioma que é utilizado para o ensino fundamental é a língua portuguesa. Sendo que para eles é assegurado também, isso é, além da língua portuguesa, por isso também, a sua língua materna e processos próprios de aprendizagem. Não confunda o indígena com o silvícola. O silvícola não tem nem uma escola que atenda ali a figura do silvícola. E esses são raríssimos dentro da estrutura das comunidades indígenas hoje em dia. Existem? Existem, óbvio que existem. Mas não, essa regra não está direcionada para o silvícola, ok? Por isso está errado. Está dizendo aqui que é salvo nas comunidades indígenas, quando na verdade na comunidade indígena é inclusive, tá? Inclusive na comunidade indígena, onde será ministrado o ensino fundamental com a língua portuguesa. Não é salvo, é inclusive. 11. De acordo com
o disposto no artigo 213, parágrafo 2º da Constituição Federal, as atividades de pesquisa e extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e ou por instituição de educação profissional e tecnológica receberão apoio financeiro do poder público. Analisa isso rapidinho. Luana já respondeu. Boa tarde, Gildete. De acordo com o disposto no 213, parágrafo 2º da Constituição, as atividades de pesquisa, de extensão, estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades ou por instituições de educação profissional e tecnológica, veja aqui que ele não está fazendo distinção entre instituição pública e instituição privada. Não está fazendo. Elas receberão obrigatório apoio financeiro do poder público. Daí está o erro. Tem erro, sim, ao dizer que elas receberão. As instituições públicas com certeza receberão, mas aí não está distinguindo entre instituição pública e privada. Já as privadas, elas poderão receber. Se eu disser que receberão, as instituições privadas estarão recebendo dinheiro público para fomento de suas atividades. Na verdade, elas não receberão, elas até poderão receber. Por isso que a redação do 213, parágrafo 2º, ela generaliza o poderão para ambas as instituições, para a pública e para a privada. A pública ler-se-á, interpretar-se-á como receberão. Já as privadas, o poderão se adequa a elas. As atividades de pesquisa e extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e ou instituições de educação profissional e tecnológica poderão, já que ele não distinguiu, a pública até receberá, mas as privadas poderão receber apoio financeiro do poder público. Depende do projeto, depende da extensão, depende do que queremos fomentar naquela instituição privada de ensino. Por isso, o item é falso. Temos uma faculdade, o poderão, que foi substituída por uma obrigatoriedade. Receberão. Questão de número 12. A valorização da experiência extraescolar é princípio que norteia o ensino brasileiro, segundo a Constituição Federal de 88. Olha que lindo. A valorização da experiência extraescolar. Ela é um princípio que vai nortear o ensino, segundo a Constituição. 12, coloca aí, 12 certo, 12 errado. Quero ver aqui embaixo. Vamos lá. Guimarães, as públicas devem receber da União? Se a universidade pública for uma universidade federal, a resposta é sim. Agora, a gente tem que lembrar que existem universidades estaduais, então elas receberão apoio dos estados. E nós temos, inclusive, universidades municipais. Receberiam em si apoio financeiro dos municípios que as criaram. Então, recebem sim as públicas da sua entidade mantenedora, da entidade da União que a criou. Vamos lá, o pessoal está dizendo 12 certo, certo, certo. 12 errado. Norteia. Sim, norteia. Norteia de dar um norte, né, gente? De dar uma direção. A valorização da experiência escolar é um princípio do ensino brasileiro, segundo a Constituição, é um princípio que consta, está entendendo, lá no artigo 206 da Constituição? Muito bem, vamos lá. Errado está o item.
A experiência, a valorização da experiência extraescolar, de fato, é um princípio que vai nortear o ensino brasileiro. É princípio que vai nortear o ensino? Sim, é. Mas ele não consta na Constituição. Ele consta no artigo 3º da LDB. Então essa é a grande jogada. Ele não está na Constituição, ele está no artigo 3º da LDB. Então você que já estudou sobre a valorização da experiência extraescolar, estudou ela como princípio, sim, mas não estudou ela no corpo da Constituição e sim no corpo da LDB. Então olha só, olha esse quadro que eu montei aqui para vocês. Em um conjunto, você tem todos os princípios que norteiam o ensino segundo a Constituição. No outro conjunto, você tem todos os princípios que vão nortear o ensino segundo o LDB. Na Constituição são 9 princípios. Na Constituição são 9. Na LDB são 14. 14 princípios. Note que entre o conjunto dos princípios que norteiam o ensino na Constituição e o conjunto dos princípios que norteiam o ensino na LDB, existe uma interseção. Existem princípios que são comuns, que aparecem tanto na Constituição como na LDB. E existem princípios que são divergentes. Por exemplo, nós temos um princípio na Constituição, apenas um, está lá no cantinho, inciso 8º do artigo 206, que ele existe como princípio apenas na Constituição e ele não aparece como princípio na LDB. E nós temos aqui 5 princípios na LDB, 5, que não vão aparecer no corpo da Constituição. Inciso 4, 10, 11, 12 e 14. E ali a gente tem princípios que são idênticos. O do inciso 1º da Constituição é idêntico ao do 1º da LDB, segundo com segundo, terceiro com terceiro. O princípio contido no inciso 4º da Constituição é idêntico ao do inciso 6º da Constituição. Eu estou aqui falando de artigo 206 e artigo 3º. O princípio contido no artigo 206, inciso 9 da Constituição, é idêntico ao da LDB, artigo 3º, inciso 13. Então, eu tenho que ter uma noção dos princípios que são comuns. Bem, eu ia sugerir que você tivesse uma noção óbvia dos princípios que são comuns, mas pela quantidade ser muito grande, eu vou pedir para você, no momento imediato, se você está na urgência, se você não está na urgência, serviço completo, barba, cabelo e bigode. Mas se tu está na urgência, foca naquele princípio que está na Constituição e não tem na LDB, e foca naqueles 5 princípios que estão na LDB e não estão na Constituição. Quais são eles? Bem, vamos primeiro aqui para a interseção. Vamos pegar aqui a interseção. Vamos pegar os princípios que estão nos 2 diplomas. Inciso 1º, olha lá, coluna da Constituição, coluna da LDB. Coluna da Constituição, coluna da LDB, coluna da Constituição. Inciso 1º com inciso 1º, igualdade de condições para acesso e permanência na escola, comum aos 2. Inciso 2, é quase igual, olha o perigo, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber na Constituição. Na LDB, liberdade de aprender, pesquisar, ensinar, pesquisar e divulgar o quê? A cultura, o pensamento, a arte e o saber. Olha lá que curioso, assim como aconteceu lá com o PNE, o Plano Nacional de Educação, que tem diretrizes na Constituição e diretrizes no plano. Você lembra que a gente estudou uma diretriz que mencionava a palavra cultura e que a palavra cultura aparecia no plano, mas não aparecia na Constituição? A mesma coisa vai acontecer aqui agora. Nós temos um princípio que fala da liberdade de aprender e ensinar, e de pesquisar e de divulgar pensamento, arte e saber. Na Constituição não abrange a cultura, mas na LDB abrange a figura da cultura. Então veja que a cultura nunca está inserida no texto constitucional. Ela aparece sempre no texto legal. Apareceu cultura, não estou no texto da Constituição. Estarei no texto da LDB, estarei no texto do PNE ou em outro documento legal.
Constituição Federal 206, inciso 3º. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Equivale ao inciso 3º da LDB. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Só que o princípio lá na Constituição não se exauriu, ele não se esgotou, ele continua. E coexistência de instituições públicas e privadas. Esse finalzinho do inciso 3º, na LDB, se desdobra em um novo princípio, que é o do inciso 5 do artigo 3º, que é a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, o inciso 3º do artigo 206 da Constituição vira 2 incisos na LDB. Artigo 3º, inciso 3 e 5. Mas são princípios comuns. Continuando, na Constituição, gratuidade do ensino público em estabelecimento oficial, é o inciso 4º do artigo 206. Na LDB, gratuidade do ensino público em estabelecimento oficial. Olha lá, gente. Gratuidade do ensino público, gratuidade do ensino público, igualzinho, tá? Depois, Constituição Federal, inciso 5º, valorização dos profissionais da educação escolar. Veja que temos igualzinho, valorização dos profissionais da educação escolar, mas na Constituição temos um plus, garantido na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos da rede pública. Então tem um plus, tem um a mais ali de natureza principiológica na Constituição, que até vai aparecer na LDB, mas não aparece como um princípio. Finalizando, gestão democrática do ensino público na forma da lei. E aqui, ó, 3º, inciso 8º, gestão democrática do ensino público na forma desta lei, que é a própria LDB, que vai trazer alguns apontamentos alguns poucos apontamentos com relação à gestão democrática. Mas observe, a gestão democrática, ela não é da escola. Em ambos os diplomas, ela é do ensino. Gestão democrática do ensino público, segundo a Constituição, artigo 206, inciso 6º, e segundo a LDB, artigo 3º, inciso 8º. Gestão democrática do ensino e não gestão democrática da escola. Continuando, tá? Garantia de padrão de qualidade para ambos. E o inciso 8º, lembra que eu mostrei para vocês aqui, ó? Volta. Inciso 8º, 206, inciso 8º. É o princípio que está na Constituição e não tem na LDB. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos de lei federal. Não é nos termos da Constituição, não. É nos termos da lei federal. E ele não tem igual na LDB. Perfeito? Aí agora a gente tem outros 5 princípios. Temos outros 5 princípios que vão aparecer daqui a pouquinho só na LDB e não aparecem na Constituição. Então, para a gente fechar aqui, o último princípio comum é o do artigo 206, inciso 9, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, está comum nos 2 diplomas. Na Constituição, no 206, inciso 9, na LDB, no inciso 13 do artigo 3º. E aí temos lá 5 princípios. O que você vai focar? Volta aqui, ó. Foca nesse inciso 8º, que é um princípio que está na Constituição e não está na LDB. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos de lei. E agora você vai focar nos outros 5 princípios que estão na LDB e não estão na Constituição. O primeiro é o respeito à liberdade e apreço à tolerância. Está na Constituição, mas, está na LDB, retifico o que eu falei, eles estão aqui na LDB, artigo 3º, mas não estão na Constituição. Inciso 10, valorização da experiência extraescolar, que foi o que a gente acabou de estudar na questão anterior, no item anterior. Depois eu tenho mais 3, vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Depois, a consideração com a diversidade étnico-racial. E, por último, o respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Isso vai ensejar, lá na frente, no estudo da LDB, a criação de uma nova modalidade de ensino, que é a educação ou ensino das pessoas surdo-cegas ou surdas. Isso é, o ensino bilíngue para estas pessoas. Então, esses são os 5 princípios. É onde você vai focar.
porque dependendo da pergunta como for feita, você acaba se lascando. Então olha lá, por exemplo, questão de número 13. O respeito à diversidade humana, linguística e cultural e identitária das pessoas surdo-cegas e com deficiência auditiva constitui um dos mais novos princípios previstos na atual Constituição. Se posicionem com relação ao item 13. Item 13, vamos lá. Guimarães, esses quadros extras serão disponibilizados depois da aula? A princípio não, Guimarães. Só a apostila, tá? Vamos lá, Marinalva já se posicionou. Gisele também. Na LDB. Anderson Quintanilha também já se posicionou, muito bom. Muito bem. O item está certo ou o item está errado? Veja lá, olha aqui. Eu botei ele certo, não foi? Eu acho que eu errei ali no meu gabarito. Eu errei no meu gabarito ali. Espera aí. O das pessoas. O respeito de... eu botei aqui certo, mas o item é errado. Eu que errei aqui no meu gabarito. O respeito à diversidade humana e linguística, foi eu que digitei errado. Humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdo-cegas e com deficiência auditiva constitui um dos mais novos princípios do ensino previsto na atual Constituição. Ele constitui sim, mas não é na Constituição aqui, ó. Ele é na LDB, ó. Volta aqui. Aqui, ele aparece na LDB. Inciso 14, olha lá, incluído pela Lei 14.191 do ano de 2021, respeito à diversidade humana e linguística, tá? Linguística, cultural e identitária das pessoas surdo-cegas. É o mais novo princípio? É. Mas, ó, esse respeito é segundo a atual Constituição? Não. Ele é segundo a LDB. Por isso, o item está errado. Perfeito? E sim, eu já tinha mencionado a vocês anteriormente que ele vai ensejar a criação de uma nova modalidade, que é a educação bilíngue das pessoas surdo-cegas, que de fato vai aparecer lá depois do artigo 60, ok? Muito bem. Questão de número 14. Podemos dizer que o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal, previsto no inciso 8 do artigo 206 da Constituição Federal, constitui princípio que norteia o ensino tanto na Constituição como na LDB. E aí, 14, certo ou errado? Tanto na Constituição como na LDB. Vamos lá. Estou aguardando. O pessoal está cansado de errar, mas tem um pessoal aí que está acertando. Então vamos lá, 88 pessoas na sala. Resposta para a questão 14. Será que eu caí? Ninguém mais está me ouvindo? Ficou todo mundo com medo de responder? Fabiano respondeu, Cidinha respondeu, Márcia respondeu. Perfeito. Só lembrando, gente, o inciso 8º do artigo 206 da Constituição, ó, vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui. Aqui, ó. Tô voltando, ó. Aqui, ó, inciso 8º. Tá aí na coluna. Todo em vermelho. É o único princípio
que está na Constituição e que não tem igual na LDB. É o único. Veja aqui que eu vim com ele para cá também, ó. Olha lá, 8º. É o único que está na Constituição e não está na LDB. Então vamos lá. Podemos dizer que o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal, previsto no inciso 8º do artigo 206 da Constituição, constitui princípio que norteia o ensino tanto na Constituição como na LDB. Na LDB, ele não é princípio. Na LDB, a regra até existe, a questão do piso salarial profissional, mas não tem natureza principiológica. Não se encontra no artigo 3º. Então, o erro é dizer que ele é princípio também na LDB, quando ele é princípio somente na Constituição. Então, tu tem que saber o princípio que está em um, o princípio que está no outro e que não se cruzam, porque ele pode pegar o princípio que está na LDB e dizer que ele está de acordo com a Constituição, pegar o único princípio que está de acordo somente com a Constituição, só tem um, que é o 206, inciso 8º, e dizer que ele está de acordo também com a LDB, como princípio. E isso não procede numa prova. Hammurabi pergunta assim, pergunta. E aí, como é que eu faço? Estuda. Não tem macete, não tem dica, não tem mnemônica, não tem dancinha. É sentar e estudar. Olha pelo lado bom, tem gente fazendo dancinha, tem gente brincando, tem gente, tá entendendo? Que acha que tá abafando. Mas não tá não. Questão de número 15. Consoante o artigo 212, parágrafo 4º da Constituição Federal, os programas suplementares de material didático escolar, alimentação e assistência à saúde, previstos no artigo 208, inciso 7º deste mesmo diploma, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Vamos lá, vamos pensar. Questão 15 é muito boa. Obrigado, Marinalva. Isso mesmo, Lucimara. Estava errado, era só na Constituição. Muito bom. Respostas para a questão 15. Consoante, de acordo com o artigo 212, parágrafo 4º da Constituição, os programas suplementares de material didático escolar, alimentação, assistência à saúde, previstos no artigo 208, inciso 7º, deste mesmo diploma da Constituição, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Esses programas suplementares de material didático escolar, alimentação, assistência à saúde e transporte, que a gente nem mencionou aqui o transporte, estão previstos na Constituição. Lá no artigo 208 da Constituição está escrito que incumbe ao Estado, né, criar programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Programas suplementares. Essa regra também está na LDB, lá no artigo 4º, se não me engano, inciso 8º. Os programas suplementares de material didático escolar, alimentação, assistência à saúde e transporte escolar. A grande jogada aqui é que ele está dizendo que os programas suplementares de material didático escolar, alimentação e assistência à saúde, ele não menciona nada aqui sobre os programas suplementares de transporte. Eles serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Certo ou errado? E aí quem diz que está errado tem que dizer por que está errado. Muito bem, Patrícia. Vamos lá, vamos continuando, vamos escrevendo aí por que está errado.
vamos lá, o item está errado. Vou te explicar por que o item está errado, por causa dessa questão do material didático escolar. Então você precisa entender o seguinte, tá? Lá no 212, parágrafo 4º, que é o começo da minha redação, me remete ao 212, parágrafo 4º, está escrito que os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde, previstos no artigo 208, inciso 7º. Lá no 208, inciso 7º, temos 4 tipos de programas suplementares. 4. Material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Vou repetir. Material didático escolar e transporte. Depois, alimentação e assistência à saúde. Aí, esses 4 estão lá no 208, inciso 7º. E aí vem o 212, parágrafo 4º, e diz que os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde, estes podem ser custeados com recursos provenientes de contribuições sociais. Por consequente, ficaram de fora os programas suplementares de material didático escolar e transporte. Estes dois não poderão ser custeados com recursos provenientes de contribuições sociais. Eles terão que ser custeados com recursos do próprio cofre da educação, aqueles recursos que você estuda lá no 212, um percentual dos impostos da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e por aí vai. Então, só alimentação e assistência à saúde. Aqui na questão, ela está errada por quê? Porque além de alimentação e assistência à saúde, eu incluí o material didático escolar. Mas programas suplementares com material didático escolar não podem ser custeados com recursos provenientes de contribuições sociais. Somente com recursos provenientes do próprio cofre da educação. Então, na hora de você lembrar sobre programas suplementares que são custeados com o dinheiro das contribuições sociais, é só você visualizar um médico comendo. Um médico comendo. Tá vendo aí o médico com um prato de salada na mão, médico comendo. Programa de assistência à saúde, médico, tá? E programa suplementar alimentar, de alimentação. Não tem ônibus no meio do caminho, tá entendendo? Não tem livro embaixo do braço do médico, é o médico com prato de comida. Programa na área de assistência médica e de alimentação, estes serão custeados com dinheiro de contribuições sociais, por exemplo. Já os programas suplementares de material didático escolar e transporte têm que ser custeados com dinheiro da educação. Perfeito? Gente, isso aqui deu ruim ontem. Eu estava organizando esses slides. Em determinado momento da minha pesquisa aqui, minha filha estava aqui do lado. Aí eu criei uma imagem de um médico com um prato de comida na mão. E aí eu coloquei no Google, busca por imagem médico comendo. Não façam nunca isso na frente de seus filhos. Eu não sabia o que fazer para poder tirar as imagens que apareceram no Google. Foi dantesco, né? Por sorte, na hora minha filha se distraiu, deu um nervoso e a imagem não fechava e a janela não fechava. Médico comendo. Nunca escreva isso, tá? Coisa horrorosa. Cara, como é que a gente protege os filhos da gente da internet hoje em dia? Poxa, você bota a imagem, uma busca da mais simples possível e aparece só besteira. Coisa mais horrível que tem, tá? Gente, uma coisa que é importante você entender. Tá? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a diferença entre programas complementares e programas suplementares, tá bom? Então, o que é um programa complementar, o que é um programa suplementar? Lembra que quando você vai para academia, eu vou para academia, eu vou malhar. Aí, se a academia for uma academia séria, lá tem um nutricionista. E esse nutricionista, tu chega lá com uma intenção de malhar, ele vai propor a você fazer um exame de sangue, tá? E trazer para ele um hemograma e uma série de marcadores que ele vai analisar. E aí, se esse nutricionista perceber que você está com deficiência de alguma coisa, tipo ferro, tipo aminoácido e alguma coisa, ele vai te passar um complemento alimentar. Complemento, tá? Para que você fique nos níveis normais de ferro, de aminoácido e por aí vai. Agora, vamos lá.
Você fez o exame de sangue e suas taxas estão todas boas, estão todas normais, você não está com defasagem de ferro, de vitamina, tá tudo bem. E a tua proposta na academia, por exemplo, é ganhar massa corporal, ele vai agora te passar um suplemento alimentar. Então, complemento é quando você está abaixo dos níveis e precisa chegar no nível. Suplemento é quando tu já está no nível e quer ficar além do nível. Então, nós temos aqui a figura dos programas suplementares de alimentação e assistência à saúde. Isso é, a alimentação já é dada, a assistência à saúde já é prestada, mas queremos investir para que elas sejam dadas e prestadas com mais intensidade, com mais qualidade, com maior frequência. Daí a ideia do programa suplementar. Quer dizer que as necessidades básicas já foram atendidas, mas a gente quer proporcionar mais, né? Então, digamos que em matéria de alimentação, programa suplementar de alimentação, a comida praticamente já vem toda, já é custeada, mas o programa suplementar vai permitir, com dinheiro extra, adicionar, além da comida, uma sobremesa, além da comida, um suco, é um a mais. A necessidade já foi sanada. Então, o suplementar, ele existe para dar um a mais. Então, programas complementares te dão o básico, aquilo que efetivamente você precisa. Programas suplementares vão te dar aquele plus, aquele a mais, para você ficar feliz, ok? Muito bem. Questão de número 16. Dá uma lida rápida. Vamos lá. Vamos lá. Queria uma respostinha de vocês. No que ensina o artigo 209 da Constituição, o ensino é livre e iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Entre elas, o cumprimento das normas gerais da educação nacional, a autorização de avaliação de qualidade pelo poder público e capacidade de autofinanciamento. Certo ou errado? Bora, povo, vocês não podem estar mais cansados do que eu, não. Vamos responder. Patrícia já respondeu. Patrícia já respondeu. Muito bom. Só lembrando, quem não pegou a apostila da aula, aqui na descrição do vídeo, embaixo da tela, tem aqui a descrição do vídeo, você tem o link para o meu canal no Telegram, onde você vai pegar a apostila dessa aula, tá? Marinalva diz que está faltando alguma coisa. Será que está faltando, Marinalva? Ou será que está sobrando alguma coisa? Aqui na descrição do vídeo também temos dois links. Um link é para a assinatura do meu videocurso de legislação educacional. Se você quer aprofundar os seus estudos no que concerne a legislação educacional, tem um link para você comprar um videocurso sobre legislação educacional, onde a gente vê durante dezenas e dezenas de horas todos os detalhes da legislação educacional. Para você que vai fazer um concurso público ou para você que quer dar aula sobre esse tema. Vai que você quer dar aula. A maioria dos professores hoje que dão aula desse tema, legislação educacional, aí na praça, foram todos meus alunos. Aqueles que não foram meus alunos também assistiram minhas videoaulas com intensidade, porque eu fui o primeiro a colocar videoaulas no YouTube voltadas a concurso público na área de pedagogia. Comecei isso há muito tempo. Então,
Todos assistiram minhas aulas, quando ninguém tinha aula no YouTube. E muitos são compradores do meu curso. Quando eu vou lá olhar as pessoas que compraram meu videocurso de legislação educacional ou outros videocursos, estão lá o nome desses professores, que hoje dão aula e são sucesso no mercado. Que bom que são, quero que sejam e quero que ganhem muito dinheiro. Todos estudaram comigo. Tá. Muito bom. Obrigado, Vera. Para você que não pôde comprar o videocurso de legislação educacional e quer estudar uma boa apostila, eu fiz uma tratativa com a LBV, Legião da Boa Vontade, e vinculei a receita do meu e-book, o e-book Entendendo a LDB, com doações à LBV. Se você tem um outro link aqui, para a compra do meu e-book Entendendo a LDB, quando é um e-book que está totalmente atualizado, com mais de 1000 questões de provas anteriores, que você faz a compra pela Hotmart, todo o dinheiro da venda do e-book está sendo doado esse ano para a LBV, para programas sociais. Então, quem quiser contribuir, ao fazer a aquisição desse material, que é o e-book, o dinheiro vai estar indo para a LBV. O do videocurso não, vai para mim. O do e-book vai todo para a LBV. Questão de número 16. Todo mundo dizendo que está errado, está sobrando. Fui analisar a minha resposta. Beleza. Vamos lá. O que está errado aqui? Vamos lá. Está errado. Nos ensina o artigo 209 da Constituição que o ensino é livre e iniciativa privada. Atendidas as seguintes condições: o cumprimento das normas gerais da educação nacional, a autorização de avaliação de qualidade pelo poder público e a capacidade de autofinanciamento. O finalzinho está errado. Essa capacidade de autofinanciamento não tem prescrição na Constituição. Ela até existe. Existe, Hammurabi? Sim. Aonde? Lá na LDB. Na Constituição está escrito o seguinte, olha aí, artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada. Atendidas as seguintes condições, são só duas: cumprimento das normas gerais da educação nacional e a autorização e a avaliação de qualidade pelo poder público. Já lá no texto da LDB, estamos na seara do artigo 7º, isto mesmo, artigo 7º da LDB, que diz que o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. A primeira delas é o cumprimento das normas gerais em matéria de educação, a mesma norma que está na Constituição. A segunda é a autorização de funcionamento e avaliação por parte do poder público. Já a terceira, olha a terceira aí, é a capacidade de autofinanciamento. Essa capacidade de autofinanciamento não tem prescrição na Constituição, por isso está destacada aí em vermelho. E é isso que está sobrando na questão. Olha lá a questão. Está errado. Por quê? Porque ela está de acordo com a Constituição, ela fala do cumprimento das normas gerais, está ok, ela fala de autorização, de avaliação de qualidade pelo poder público, está ok, mas a capacidade de autofinanciamento não tem prescrição na Constituição e sim apenas na LDB. E ele remete você ao texto constitucional. Entendemos? Olha que maldade. Perfeito? Vou seguir adiante. Segundo o artigo 215 da Carta Magna, seria a Constituição Federal, a educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino obrigatório. Essa está tranquilinha. Podem dar uma lida e se posicionar. Pessoal de Ilha Bela, que conheceu hospedagem baratinha, Airbnb bom e baratinho, por favor me fazer indicação, que eu estou querendo fugir para ir passar pelo menos uma semana em janeiro desse ano. Uma semaninha. Só uma semaninha. Só para jogar o pé na areia, mergulhar na água salgada e recarregar as baterias. Tá? Se alguém conhecer um Airbnb bem legalzinho, mas baratinho, sou professor não tem dinheiro, manda para mim o link no privado. Eu vou adorar. Hotel tá muito caro, gente, credo. Nem pensar em hotel.
17. Vamos lá? Não é obrigatório? Ah, está errado porque atenderá ao ensino regular. Muito legal, e não obrigatório. Ensino regular, muito bom. O pessoal está enxergando, está aprendendo, estão aprendendo. Gente, que legal. Está errado sim. Por quê? Porque a educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino obrigatório? Não, é ao ensino regular. E o que é o ensino regular? É aquele ensino, tá entendendo? Que há uma compatibilidade, uma sincronia entre a idade do educando e a série ou ano ocupado. 6 anos de idade, primeiro ano. 7 anos de idade, segundo ano. 8 anos de idade, terceiro ano escolar. 9 anos de idade, quarto ano escolar. Isso é o ensino regular. É quando você tem uma compatibilidade entre a idade, tá, do educando e a série ou ano no qual ele está matriculado. Então, a educação básica atenderá prioritariamente ao ensino regular e não ao ensino obrigatório. Perfeito? Muito bem. 18. Estamos acabando a parte da educação na Constituição, hein? Que beleza. Segundo o artigo 212, parágrafo 1º da Constituição, a parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos Estados aos respectivos municípios, é considerada para efeito de cálculo previsto no respectivo dispositivo, receita do governo que a transferir. Certo ou errado? Boa tarde, Hortência. Tá chegando agora, Hortência? Márcia, depois me manda o link do teu Airbnb. Tá? Eu sei que tem vários hostels na cidade, mas às vezes o Airbnb me dá mais privacidade. Os hostels são uma muvucada danada. Eu até conheço alguns, gosto muito de alguns aí, já estive, né? Mas eu estou precisando de descansar, não ficar no meio da muvuca. Hostel é muvuca, em janeiro é muvuca. Depois manda para mim no meu link, no meu privado, Airbnb seu, tá bom? Então, olha só, a União tem que reservar no mínimo 18% de seus impostos para a educação. Os estados, o Distrito Federal e os municípios, no mínimo 25% de seus impostos para a educação. E existe uma coisa chamada transferência de recursos. Vamos pegar, por exemplo, aqui um estado como o estado de São Paulo. Quando você olha para os seus automóveis, olha para o carro, olha para o automóvel, olha para a placa do automóvel. Lá na placa do automóvel vai ter uma tarja escrito o município que você licenciou teu automóvel. Isso mesmo, o nome do município. Tipo lá São Sebastião, né? São Sebastião SP, São Paulo. Quando o proprietário daquele veículo, licenciado em São Sebastião, pagar o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, em determinado momento, o Estado de São Paulo, que recolheu o IPVA, porque você paga o IPVA para o Estado, vai fazer uma transferência de recursos para o município de São Sebastião. Uma parte do dinheiro do IPVA que você pagou vai para o governo do Estado, mas uma partezinha vai ser transferida depois para o município de São Sebastião. É seu dinheiro do IPVA sendo utilizado no seu município para obras municipais, para pagamento de servidores, enfim, para uma infinidade de coisas. Então, digamos que o Estado de São Paulo vai repassar R$1 milhão para o município de São Sebastião a título de cota de transferência de IPVA. Ao transferir esses recursos, esse recurso será considerado receita do governo que receber e não receita do governo que transferiu. O Estado de São Paulo transferiu R$1 milhão para o município de São Sebastião, será considerada essa transferência receita do município de São Sebastião.
E São Sebastião, ao receber esse 1 milhão, deverá reservar pelo menos 250 mil, isto mesmo, pelo menos 250 mil para os cofres da educação municipal, diga-se de passagem, educação do município de São Sebastião, porque isso vira uma receita de transferência e da receita das transferências, elas também estão incluídas para a educação. Então, qual é o erro aqui da questão? É que o recurso não é considerado receita do governo que transferir. O Estado de São Paulo, no meu exemplo, ele é considerado receita do governo que a receber. O município de São Sebastião, no meu exemplo. Então, daí o erro. Não é receita do governo que transfere, é receita do governo que recebe. 212, parágrafo 1º, já aqui na tela, a parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos estados, ao DF e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, o cálculo dos percentuais que serão destinados à educação. Receita do governo que a transferir. Por quê? Porque ela é considerada receita do governo que a receber. Seguindo adiante, questão 19, já aí na tela. Podem fazer. Muito bem, o pessoal está aprendendo a ver aí nas entrelinhas. Estou gostando disso. Segundo o artigo 212, parágrafo 4º da Constituição Federal, os programas suplementares de material didático, perdão, eu li didático, mas não é. Programas suplementares de alimentação, transporte e assistência à saúde, previstos no 208, inciso 7º, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Já exploramos esses dois artigos hoje. O 212, parágrafo 4º e o 208, inciso 7º. Eu quero ver se os comentários que eu fiz há 20 minutos ainda estão frescos na sua cabeça. Dá uma olhada. O pessoal já está se interagindo, desculpa, no bate-papo. Fabiano, Vera, Maria da Glória, Eliana, Cidinha, respondeu do jeito que eu gosto, fundamentou bem. O médico com prato na mão, isso aí. Médico, assistência à saúde, prato na mão, alimentação. Quem é que está sobrando aí? Ele está pegando ônibus, o médico? Ele está de carro? Não, não está de carro. O médico não está de carro. Olha aí o transporte. Esse transporte faz com que tudo fique errado, tá? Transporte escolar, olha lá. Os programas suplementares de transporte escolar não são custeados com dinheiro proveniente das contribuições sociais. Somente os programas de alimentação e assistência à saúde. Somente estes, tá? Se botar aí transporte escolar, se botar no meio material didático, fica errado. É só o médico com prato na mão. Muito bom. Que legal. 20. Muito bom. Segundo o artigo 212, questão 20, parágrafo 6º da Constituição Federal, as cotas estaduais e municipais da arrecadação dos impostos serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Analisem.
Vejam com calma. E respondam aqui no chat, tá? Eu estou olhando o chat aqui. O pessoal está dizendo errado. Estão dizendo pelos vários motivos aqui diferentes. Vamos lá. O item está errado. Aonde está a ideia? A questão ligada aos impostos. Está escrito aqui que as cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário educação. Estas cotas é que serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica, nas respectivas redes públicas de ensino. Então, olha lá. Não é a parte da arrecadação dos impostos. É a parte do salário educação. Isso já caiu em prova algumas vezes, o pessoal nem sabia para onde estava tirando. Então as cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição do salário educação, quem tem empresa paga salário educação. Se tu tem um CNPJ e uma firmazinha, uma empresinha, você vai para o princípio educação, que é uma contribuição que toda empresa que tem um CNPJ paga todo ano para custear programas sociais na área de educação, principalmente programas de alimentação e assistência à saúde. E aí, nós temos cotas estaduais e municipais do salário educação, que elas são distribuídas para a Secretaria de Educação proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica. Quanto mais aluno matriculado, maior é a cota que o ente da federação vai receber. Na rede pública de ensino, óbvio, essa matrícula tem que ser na rede pública de ensino. Então, essa distribuição é com base no salário educação, tá? E não com base na arrecadação dos impostos. Cuidado com isso em prova. Continuando. 21, vamos lá. Temos 90 pessoas na sala, tem um pessoal voltando, o pessoal entrando, o pessoal saindo, o pessoal que já cansou, gente que está de manhã. Tem gente que está aqui desde de manhã, almoçou na frente da TV. Tem gente que está chegando agora. Quem está chegando agora, a live vai ficar gravada, depois pega o começo da live. Não esqueçam de curtir, tem gente aí vendo a live, tem gente comigo desde 9 horas da manhã, são quase 4 horas, e até agora não deu like, até agora não curtiu, até agora não compartilhou. Obrigado. Não esqueçam de curtir, de compartilhar com aquele amigo. 21. Quase acabando a parte da educação na Constituição. Segundo o artigo 213, parágrafo 1º, os recursos públicos poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. E aí? O item está certinho. E é poderão mesmo. É o que diz o 213, parágrafo 3º. Nem coloquei ele aqui porque ele está literal aqui. Colado, copiado e colado. Os recursos públicos, eles podem, não quer dizer que eles devem ou que eles serão destinados, poderão ser destinados à bolsa de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recurso, quando houver falta de vaga e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando,
ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Então, foi feito um censo demográfico, artigo 5º da LDB determina que seja feito o recenseamento dos educandos. Com base nesse recenseamento, vamos fazer a previsão de matrículas em cada ano ao série em uma determinada localidade. Mas o recenseamento foi mal feito e a previsão ficou aquém e o oferecimento de matrículas em determinadas séries ou anos ficou aquém da demanda. Há muitas crianças na localidade demandando de vaga na escola pública e não tem vaga em escola pública ali que possa ser oferecida, porque lotou, e lotou mesmo. Neste caso, essas crianças poderão recorrer ao poder público para requerer uma bolsa de estudo em uma instituição privada. E conforme demonstrarem insuficiência de recursos, receberão a bolsa na proporção da insuficiência de recurso. Então isso quer dizer que a bolsa pode ser integral ou parcial. E aí fica o poder público naquele ano obrigado a investir na expansão, no aumento do número de matrículas, levando em conta que possivelmente ele vai ter que investir também em infraestrutura naquela localidade para que no ano seguinte as bolsas sejam canceladas, o poder público não fique pagando bolsa de estudo em escola particular, em escola privada, tá? E os alunos possam todos se matricular na escola pública. Então tá certinho, tá de acordo com o 213. 22, questão 22. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, com duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir objetivos, definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação. No que concerne as diretrizes do PNE previstas na Carta Magna, está prevista a superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. É uma pergunta que abrange PNE e educação na Constituição. Com relação à pergunta de número 22, o item está verdadeiro ou falso? Márcia, fala para sua amiga que ela vai ficar aqui no meu canal no YouTube. É só, já que ela está me seguindo no canal no YouTube, é só ela voltar aqui no canal do YouTube e ela vai ver nos vídeos a live de hoje. Maratona de sábado, e aí ela pode assistir. Tá? Cidinha, não entendi sua fundamentação. Cidinha Macedo, está errado porque está prescrito no artigo 14. Acho que você quis escrever uma coisa e saiu outra. Fabiano está dizendo que está certo. Vamos lá, pessoal. Tem 86 pessoas na sala, ninguém mais fala. 22 certa. Bora, povo! Pessoal do DF que está aí, pessoal de Ilhabela que está aí, pessoal de Pernambuco que estava aí, Recife. Tá todo mundo... Sabe o que é isso? Vocês almoçaram, não foi? Vocês almoçaram, eu já sei, vocês almoçaram. Tá todo mundo aí na frente do computador assim, ó. Almoçou, já era. Aí, não falei? Almoçou, já era. O cérebro para, tá entendendo? O animal saciado, ele dorme, já diz o Mário Sérgio Cortella, o animal saciado, ele dorme. Quer manter o cérebro ativo? Fica com fome. É igual eu, só tô na água, senão também fico mole. O item está errado. Por que que o item está errado? No último parágrafo está escrito aí que no que concerne as diretrizes do PNE previstas na Carta Magna, previstas na Constituição, o PNE tem seis diretrizes previstas na Constituição.
E lá no próprio PNE, no artigo 2º, são 10. Então tem 4 diretrizes no PNE que não estão na Constituição. Estudamos isso hoje. Então, no que concerne, último parágrafo, as diretrizes do PNE previstas na Carta Magna, está prevista a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e erradicação de todas as formas de discriminação. Já estudamos isso em 2 itens. 2 hoje. Essa é uma diretriz do PNE que está prevista onde? No artigo 2º do PNE e só no PNE. Ela não está prevista na Carta Magna. Ela não está prevista na Constituição. E aqui está, no último parágrafo, no que concerne as diretrizes do PNE, previstas na Carta Magna, está prevista. Não, não está prevista a superação das desigualdades. Ela está prevista no próprio PNE, artigo 2º. Por isso está errado. Tá? Isso aí não está na Carta Magna. Isso está no PNE. 23, quase acabando. A valorização dos profissionais da educação é diretriz que norteia o PNE, prevista no artigo 214 da Constituição. E aí? Nós temos a valorização dos profissionais da educação lá na Constituição? Vou fazer uma pergunta. Nós temos a valorização dos profissionais da educação lá na Constituição, no texto da Constituição? Sim ou não? Sim ou não? Respondam aqui para mim, sim ou não. Nós temos a valorização dos profissionais da educação prevista no texto da Constituição? Não responde a pergunta que está aqui agora não, a 23 não. A minha pergunta é, nós temos a valorização dos profissionais da educação prescritas lá na Constituição? Todo mundo pensando. Gisele respondeu que sim. Respondam a minha pergunta. Nós temos a valorização dos profissionais da educação prescrita na Constituição? Sim, 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 perfeito. Muito bem, a resposta é sim. Nós temos sim na Constituição, no texto da Constituição, a valorização dos profissionais da educação. Tem. Na Constituição, a valorização dos profissionais da educação, ela é princípio ou ela é diretriz? Olha a outra pergunta agora. Atenção em mim. Na Constituição, já sabemos que temos a valorização dos profissionais da educação. Na Constituição, ela é princípio ou ela é diretriz que norteia o PNE? Isso aí, isso mesmo, Edjane, está lá no 206. A valorização do profissional da educação, de fato, está na Constituição, está no 206. Na Constituição, a valorização do profissional da educação é princípio ou é diretriz? Vanusa, princípio. Vanessa, na verdade, princípio. Marivalda, princípio. Guimarães, diretriz. Patrícia, princípio. Cecília, princípio. Nós estudamos isso. A valorização do profissional da educação na Constituição é princípio. Está lá no artigo 206. Ela não está no 214. Se ela estivesse no 214, ela seria uma diretriz. E no Plano Nacional de Educação, ela está lá no artigo 2º. Para o Plano Nacional de Educação, ela é uma diretriz. Então o item está errado, porque aqui ele está dizendo que a valorização do profissional da educação, tá? Dentro da Constituição é diretriz. Dentro da Constituição ela até está, mas ela não é diretriz, ela é princípio. Perfeito? Princípio. Olha lá, quais são as diretrizes? Veja lá. As diretrizes do PNE na Constituição, só para te relembrar. Erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país e o estabelecimento de meta de aplicação de recurso público em educação como proporção do produto interno bruto. Se eu disser que a valorização do profissional da educação é diretriz, ela tinha que estar aqui, ó, no 214. Ela não está. Ela está lá no artigo 206. Então ela é princípio.
E aqui eu estou colocando ela como diretriz que norteia o PNE segundo a Constituição. Ela não é uma diretriz. Ela é um princípio. Se ela fosse uma diretriz que norteia o PNE segundo a Constituição, ela teria que estar aqui em um desses incisos. Muito bom. Enxergamos isso. Feliz da vida. Aqui a gente tem aquele quadrinho que eu não vou repetir, que acho que a gente pegou bem, comparando as diretrizes do PNE com as diretrizes que estão do PNE, que estão na Constituição, com as diretrizes que estão no próprio plano. Aqui eu só quero que você dê ênfase a duas delas, né? Que é a superação das desigualdades educacionais, que a gente viu numa questão anterior, e agora a valorização do profissional da educação. São até diretrizes, mas não constam na Constituição. Perfeito? Muito bem. Vamos falar do novo Fundeb. Duas questõezinhas para falar do novo Fundeb. Questão de número 24, depois a de 25, e a gente encerra esse tema e vamos partir para outro. De conformidade com as alterações recentes sobre o Fundeb na Constituição, temos que agora proporção não inferior a 70% de cada fundo será destinado ao pagamento de profissionais da educação básica. Oba! Em efetivo exercício, observado o percentual mínimo de 15% para despesas de capital. Os percentuais estão certos? Foram atualizados? Respondam aí a 24. Cidinha já respondeu. Marinalva respondeu 18%. Bora, pessoal. Certo. Mais gente aí. Tem 82 pessoas. O pessoal vai tocando rodízio. Vou almoçar, volto. Vou lanchar, volto. Tem gente que está no sufoco, está assistindo aula com criança pendurada. Aí vai e volta, vai e volta. Com criança pendurada fica difícil. Eu sei. A Alice já veio aqui hoje. Cássia, era 60. Por ocasião da conversão do Fundeb de um fundo temporário em um fundo permanente. E aí a gente tem aí o inciso 9, que diz proporção não inferior a 70% de cada fundo referido no inciso 1º do caput deste artigo, excluídos os recursos de que trata a linha C do inciso 5 do caput deste artigo, será destinada ao pagamento de profissionais da educação básica com efetivo exercício, observado em relação aos recursos previstos na linha B do inciso 5 do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15%. 15% para despesas com capital. É exatamente o que a gente está falando aqui. Só que de uma forma muito mais simplificada. E 25 e última desse tema. De conformidade com o artigo 212-A, inciso 13, com base nas alterações recentes sobre o Fundeb, na Constituição, temos que agora é permitida a utilização de salário e educação para complementação da União ao Fundeb. Vera está fazendo aula e faxinando casa. É isso aí, Vera. A vida da gente é essa, é equilibrando o prato. Se não for assim, tu nem faxina e nem assiste aula. Aqui é do mesmo jeito. Eu vou montando aula, tomando conta da criança, eu vou montando aula, fazendo comida. Eu vou estudando também, fazendo as coisas de casa. É a vida de todo mundo. Da mulher consegue ser mais complicada ainda. 25.
Com base nas alterações recentes sobre o Fundeb na Constituição, temos que agora é permitida a utilização do salário e educação para complementação da União ao Fundeb. É permitida? Ou é proibida? Errado. Não é permitido, continua sendo proibido. Já era proibido antes, continuou sendo proibido depois. O artigo 212-A, inciso 3, diz que a utilização dos recursos a que se refere o parágrafo 5º do artigo 212, salário e educação, para a complementação da União ao Fundeb, referida no inciso 5º do caput deste artigo, é vedada, é proibida. Não posso tirar dinheiro do salário e educação para fazer complementação da União ao Fundeb. Eu só posso utilizar dinheiro dos impostos que eu arrecado para poder fazer isso. Mas do Fundeb, nem pensar. Do salário e educação, nem pensar. Muito bem, a gente está aqui terminando esse bloco e a gente tem um bloco novo com 20 questões aí para começar sobre a educação na LDB. Eu vou dar uma pausa de 5 minutos, 5 minutos para vocês irem no banheiro, beberem uma água, eu também ir. Vamos torcer para não cair. Se cair, fiquem aí que eu vou fazer o máximo para voltar. A ideia é não cair, mas a gente retoma daqui a 5 minutinhos, tá bom, pessoal? Já já a gente volta, vai ficar tudo ligado aqui, eu só vou desligar o microfone, tá? E a gente já volta. Não vão embora, 5 minutos.